Quantas vezes se chega aqui, se chega despedaçado, mas o bálsamo que vem de cima para baixo como é, se esquece de tudo. A glória que Deus manda de lá para nós, seus servos, é uma coisa muito boa. É como a Laide já falou uma vez, a gente chega aqui, só Deus sabe como a gente chega, mas o Senhor é aquele que renova, o Senhor é aquele que restaura e que dá força para eu e você subir aqui e dizer que o Senhor é grande e Ele muda a situação. Eu não sei, irmãos, como foi sua semana. Eu não sei qual é o problema que você talvez esteja enfrentando, mas eu quero te dizer uma coisa: o grande eu sou, Ele está do seu lado. Deus, Ele está comigo e contigo, nos guardando. Aleluia. E para a gente conhecer o Deus de provisão, é necessário passar momentos de escassez. Mas se conhecer o general de guerra, é preciso estar enfrentando guerra. Glória seja dada no nome de Jesus, porque o crente, ele passa por dificuldade, mas ele louva e adora Jesus em todo o tempo. Glória a Deus. Jesus disse lá em João 16:33, ele disse: meus filhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ah, irmão Alzinaldo, mas você não sabe o tamanho da minha luta, você não sabe o tamanho do problema que eu estou enfrentando. É verdade, eu não sei, mas o Senhor dos exércitos, Ele sabe. Aleluia. O Senhor da glória, Ele tem o prazo, Ele tem o poder para parar, cessar seu problema e sua dor. Eu digo a você que tem um segredo: chore nos pés dele. Diga: Senhor, está difícil demais, está pesado demais a cruz. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor, Ele vai te pegar no colo, vai levar contigo, porque Ele é soberano e pode todas as coisas. A vida cristã, ela é pautada de rosas, mas também nessas rosas tem os espinhos, e esses espinhos servem para mim e você crescer. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós queremos também ainda dar continuidade ao culto. Vamos fazer alguns períodos de orações, interceder por esta construção. Contemple, irmãos, pela fé. Os irmãos podem sentar um pouco. Contemple, irmãos, pela fé a glória e a majestade do Senhor. O pastor disse um negócio que eu gravei até hoje. Nós estávamos ainda lá, e ele disse: a gente cava e o Senhor enche. Glória a Deus. É verdade. Aleluia. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele é infinito. Nós somos pessoas fracas e finitas. Nós temos um prazo: 70, 80, 90, não sei. Somos finitos. Mas o nosso Deus, Ele é infinito e Ele pode todas as coisas. Vamos orar pela obra nesse momento. Pai, nós queremos te louvar, Deus, e queremos te apresentar esta obra, esta construção. Senhor, Tu tem visto o esforço do nosso pastor, Pai, que tem pelejado junto com a igreja para edificar, para revogarmos isso aqui, esse templo, para fazermos o melhor para a Tua casa, para a casa de Deus. Levanta mantenedores, levanta pessoas, ó Deus, com coração voluntário para a obra, para que possamos, Senhor, concluir esta casa para a glória do Teu nome, toda pronta, toda recocada, toda no porcelanato, para a glória do Teu nome. E nós cremos que o Senhor é Deus. Levante pessoas com coração e adorador, com coração unido para concluir na Tua casa. Nós cremos em nome de Jesus. Aleluia. Porque a obra, irmãos, nós somos um corpo.
o corpo não trabalha só com a cabeça, o corpo não trabalha só com as mãos, o corpo trabalha num conjunto completo. Eu me lembro que Moisés, quando estava fazendo o templo, a Bíblia diz que o povo trazia ouro, prata, púrpura, levava em montes. Aí Moisés disse: epa, tá bom, pode parar, porque já tem suficiente. O povo trazia com o coração alegre. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por avareza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tem que dar com o coração alegre. Não adianta eu chegar aqui e colocar R$2.000, depois estar triste ou alguma coisa desse tipo. Não, eu tenho que dar de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos interceder ainda pela nação, pelo Brasil. Porque nós estamos vendo um governo um pouco complicado, tempestuoso. Mas são as autoridades que são constituídas, e cabe a nós, a Bíblia diz que temos que orar por eles. Senhor Santo Deus e Eterno, nós queremos te apresentar o nosso Brasil. Tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Que tu venhas abençoar e dar sabedoria ali, Senhor presidente, a Câmara dos Deputados, o Senado, Senhor, aqueles homens, que são eles que fazem as leis. Que o Senhor venha abençoar que o nosso país não venha gemer, porque a Bíblia diz que quando o governante é mau, o povo geme, o povo sofre, mas quando é um governante bom, o povo se alegra, o povo exulta. Que o Senhor venha abençoar essa nação, que essa nação ela seja próspera, que ela tenha empregos, que ela abra fábrica, que ela abra construção e tenha emprego para o teu povo, Deus. Assim, Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós queremos ainda, irmãos, falar sobre o trabalho envelope da construção. Construa uma nova igreja. Amém. E puxa, irmãos, valor, a gente pode falar que é assim um valor simbólico, R$4 por mês. Se os irmãos, se você ainda não pegou esse envelope, pegue, está ali na frente, para ajudar a obra de Deus. Glória seja dada no nome de Jesus. Amém. Que Deus venha nos abençoar. E eu quero passar nessa hora para o ministério do louvor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos todos ficar de pé. Aleluia. Queria deixar só um versículo que se encontra em Salmo 122, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. É tão bom estarmos aqui, irmãos, na casa do Senhor. Amém. É tão gratificante sabermos que todo domingo tem um culto na nossa igreja. É tão bom saber que quando nós chegamos aqui, estamos em comunhão com os outros irmãos. Irmãos que conhecemos há tantos anos, irmãos que amamos de todo o coração. Nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a chamar o Espírito Santo. Espírito Santo, venha até mim. Venha incendiar, Senhor, sobre a minha vida. Deus,
que felicidade estarmos aqui na casa do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está nesse lugar. Eu tenho certeza que o Senhor está presente em cada um. Vamos adorar, aleluia. Vamos adorar, pular, dançar e cantar na presença do Senhor. Palmas.
Bíblia fala em Romanos 11: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Se diz, todas as coisas vêm dele, então tudo que acontece na sua vida é a permissão dele. Tudo que vai acontecer na sua vida é porque ele quer. Tudo que você acha que o Senhor não vai fazer na sua vida é porque ele quer. Porque tudo tem um propósito. Tudo vem dele e vai até você. Então que você venha pedir: Senhor, eu quero muito mais de ti. Senhor, que todas as coisas que venham acontecer na minha vida venha ser a tua permissão. Muitas das vezes nós estamos aqui na igreja, estamos pensando nas coisas que estão acontecendo lá fora. Senhor, mas o Brasil e o presidente e as minhas contas e aquela promessa, Senhor, isso, aquilo. Saiba que tudo que acontece na sua vida é permissão dele. Tudo que acontece na sua vida tem um propósito, já foi determinado por ele. Essa música fala: não há nada igual, não há nada melhor que se compara à esperança viva. O Senhor é a sua esperança. Feche os seus olhos nesse momento. Coloque a sua mão no seu coração e cante essa música como se ela fosse uma oração. Aleluia. Esperança
Essa passagem está na Bíblia falando que Ele cresça e eu diminua. Mas na realidade, às vezes no nosso dia a dia, isso não acontece. Nós colocamos outras coisas e outras coisas e outras coisas, e quando vimos, já está no entardecer e nós nem cantamos louvores ao Senhor. Mas que nós possamos colocar todos os dias sobre nossas vidas, assim que acordar, falar com o Senhor. Assim que almoçar, falar com o Senhor. Assim que acontecer alguma coisa boa ou alguma coisa ruim, falar com o Senhor. Que nós possamos falar com o Senhor diariamente. Que Ele venha crescer sobre nossas vidas e que nós possamos diminuir. Que nós possamos nos prostrar perante o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.
casa do Senhor, que você venha dizimar, aleluia, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Que nós possamos restaurar todo esse templo, ajeitar, colocar cerâmica, que nós possamos glorificar o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Esse Deus é bom. Ele está no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Eu estava ali, irmãos, pensando, e assim, eu sempre vou compartilhar com os irmãos uma felicidade minha. E eu sempre que eu já servia o Senhor, e eu olhava ali no aeroporto e disse: eu ainda quero andar nisso aí. Em nome do Senhor, o Senhor vai me permitir. E o Senhor assim me conduziu para trabalhar nessa empresa, uma empresa muito boa, uma empresa europeia, né? E assim nós podemos concretizar esse desejo. E eu estive ali em São Paulo com minha esposa, passamos ali 15 dias, foi bênção do Senhor. E eu estava ali compartilhando com a diaconisa Niésia, que é muito vir para mim, só para cá, porque a Bíblia vai dizer em Gênesis 12:24: deixará o varão seu pai, sua mãe, anunciar a sua esposa, serão os dois uma só carne. Assim, porque a pessoa, Deus me concedeu uma pessoa maravilhosa para estar comigo, e assim tem sido uma bênção na minha vida. Eu acho que Deus ele faz além, muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Efésios 3:20 está escrito isso. E é maravilhoso servir ao Senhor, porque assim, Deus, se você tem um sonho, coloque nos pés do Senhor. Amém. Coloque na presença dele, que ele é o Deus que realiza. Aleluia. Irmãos, mas eu quero ir nos Estados Unidos. Ele é Senhor dos exércitos. Você não vai precisar de mula nenhuma para entrar lá. Você vai com o documento certinho, tudo direitinho, e vai lá e glorificar o nome do Senhor. Porque onde eu e você estiver, o nome dele tem que ser exaltado, porque tudo é para a honra e glória dele. Aleluia. Vamos orar, né? Dar os avisos. Quarta-feira nós temos estudo,
né? Se você quer aprender mais, porque a Bíblia diz em João 5,39, a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quer aprender, quer conhecer o Senhor, deixe dar a palavra de Deus. É ela que nos dá a vida. Ele é o verbo vivo. É ela que nos faz princesa e príncipe de Deus. É ela que abre o meu e o teu entendimento acerca das Escrituras. Sabe para quê? Para que ninguém possa te enganar com falácias, com mentiras, ou enganar a tua mente, porque tu está inteirado nas Escrituras sagradas. Amém. Louvado seja Deus. Quarta-feira, às 19h30, estejamos aqui para glorificar o Senhor. Como seria bom se o templo estivesse cheio na quarta-feira. Nós estamos vendo muitos bancos vazios. Assim, eu não sei para os irmãos, mas isso entristece muito meu coração. Mas louvado seja o Senhor, Deus sabe de todas as coisas. E como eu disse no começo do culto, um atleta, ele se esforça, ele abre mão, ele abnega dos seus prazeres para ter uma coroa que se corrompe e é de lata, como eu disse no princípio. E eu estava falando isso, me lembrei da Conmebol Libertadores, né? Um campeonato sul-americano, onde os jogadores lutam por uma taça que se corrompe. E aí, eu não me lembro qual foi o time que foi campeão esse ano. Eles correm com a taça se despedaçou e caiu no chão. Ou seja, é algo que se quebra, é algo que se enferruja, é algo que se corrompe. Mas a coroa que Deus tem preparado para o seu povo, ela é especial. Louvado seja o Senhor. E domingo, Santa Ceia. Esteja presente para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o Senhor. Eu sempre digo, irmãos, e eu amo essa palavra, que está lá em Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu santo templo. Oh, meu irmão, se eu pudesse ver aqui, eu vivia aqui todo dia, mas eu tenho que trabalhar e levar o pão para casa. Mas se eu pudesse, eu vivia aqui. Louvado seja Deus. Assim, eu admiro o pastor, porque o pastor ele vive na obra, é coisa boa. E se Deus assim nos separar para a obra, eles aqui para glorificar e exaltar o nome dele, porque tudo é para ele. Louvado seja o nome dele. Pastor, pode vir tomar aqui a sua posição. Vamos orar pelo ministro da palavra, né? Separado para esse fim. Deus sabe quantos embates, Deus sabe quantas lutas ele tem enfrentado, junto ali com a sua esposa, seus filhos, mas Deus chamou para isso. Deus chamou para isso. E quando a pessoa tem chamado, ele não corre, não tem como fugir, porque Deus chamou ele para essa obra grandiosa. E sempre que tivermos a sua casa, se lembrar, ore pelo servo do Senhor, ore pela sua família, porque talvez você não saiba porque ele não compartilha tudo. Tem muita coisa que ele fica, ele, Deus e a esposa. Louvado seja o Senhor. Pai, nós queremos te louvar nessa hora pela vida do teu servo, no qual, Senhor, nós temos apreço, no qual nós temos carinho. Aleluia. Que o Senhor possa usar o teu filho aqui, ó Pai, na tua obra, onde quer que ele vá. Senhor, que o Senhor possa dar graça ao pastor Levi em toda e qualquer situação da sua vida, porque é necessária a graça para enfrentar as situações da vida. Que o Senhor abençoe a ele, seus filhos, Giliade, Gerson, Senhor, onde quer que ele esteja. Que o Senhor abençoe a sua esposa, irmã Nalete, da qual colocasse do seu lado, para ser uma coluna para a glória de Deus. Abençoe teu filho e abençoe esta igreja, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Glória a Deus por tudo que já ouvimos, pelos cânticos. Eu creio que Deus se faz presente conosco aqui, usando cada parte desse culto como alimento para aqueles que aqui estão, né? Hoje temos poucos irmãos na igreja, né? Não estou entendendo hoje o que foi que houve com o povo, né? Feriado é amanhã, a Laí está dizendo, não é hoje não. Obrigado, Laí, está me lembrando aí, né? Os seus irmãos, né?
feriado é amanhã. Alguns irmãos estão doentes, eu sei disso, né? Mas tem uma grande parte que não veio, e Deus sabe que... mas vamos orar por esses irmãos, né? Que Deus tenha misericórdia. Colossenses capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos, fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém. Glória a Deus. Eu estava, irmãos, e estou me deleitando esses dias sobre neste livro, nesta carta de Paulo aos irmãos de Colossenses. Colossenses era uma cidade famosa da Palestina antiga, uma cidade muito rica, muito próspera. E o apóstolo Paulo, ele não foi em Colossenses. O apóstolo Paulo escreve a carta àqueles irmãos, mas ele não foi naquele lugar. E é provável que ele usou esse irmão que ele cita, chamado Epáfras, que em algumas outras versões pode aparecer o nome Epafrodito, que é a mesma expressão, mesma nomenclatura. E é provável que esse irmão que Paulo ganhou para Cristo foi aquele que fundou esse trabalho, foi aquele que trabalhou com aqueles irmãos. E eu quero, irmãos, nesses primeiros versos aqui, falar justamente sobre a ação do Evangelho nos Colossenses. O que causou o Evangelho quando chegou ali aqueles irmãos? A chegada do Evangelho na vida dos irmãos colossenses agiu como um tripé, ou seja, trouxe uma fé firme em Cristo, um amor fraternal e a esperança no futuro. Eu quero que você repita comigo: uma fé, um amor e uma esperança. Foram essas três ações muito importantes que chegaram ali, aquele grupo que se converteu naquela cidade. Aqueles irmãos tomaram como base essas três coisas fundamentais na vida do crente. Imagine, meu irmão, você sem fé, você sem amor e sem esperança. Que crente você seria se não tivesse essas três ações na vida da gente? E foi isso que chegou àqueles irmãos, e eles alcançaram essas características que os firmou, e eles permaneceram firmes, apesar de não ser um grupo tão grande ali naquele lugar, mas havia firmeza, havia naqueles irmãos algo muito diferente, que mudou a história daquela cidade. Sabe, irmãos, nós vivemos num tempo de tolerância com o erro e o sincretismo religioso. A igreja brasileira, a igreja no mundo, irmãos, está vivendo um tempo muito difícil. E eu citei aqui um tempo de tolerância aos erros. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? A igreja brasileira tem sido uma igreja muito tolerante. Ela tem sido omissa em muitas coisas, irmãos. Às vezes atendendo ao capricho de algumas pessoas, se inclinando a alguns crentes, às vezes também. Nós temos deixado passar muita coisa que tem
acontecido, irmãos? A coisa mais importante que nós aprendemos, irmãos, é que quando o crente vem à igreja, ele não vai mudar a igreja, ele vai ser transformado pela ação de Deus na sua igreja. Eu não posso mudar a igreja. Pastor, eu cheguei aqui, eu quero mudar isso, eu quero que mude aquilo. Não, meu irmão. A igreja não vai se adequar a você, você vai se adequar à igreja. Você vai se encaixar as doutrinas da igreja, a doutrina que é pregada na sua igreja. Então nós estamos vivendo esse tempo de tolerância com o erro, irmãos. Há muitos erros na nossa igreja, não aqui em Shalom Adonai especificamente, a igreja no todo, como um todo. E eu falei também do sincretismo religioso. O que é esse sincretismo? É a mistura. Há muitas misturas na igreja do Brasil. Eu me lembro que há não tantos anos assim, nós não tínhamos no Brasil tantas igrejas. Eu já falei isso outras vezes aqui. No Brasil você tinha igrejas que talvez se contasse nos dedos, na palma da mão. São chamadas de igrejas históricas. Aquelas igrejas que foram fundamentadas na doutrina, trazidas da Europa para o Brasil. Igrejas firmadas, que você encontra nos maiores centros do Brasil, nas capitais, nas grandes cidades. E aí, irmãos, de um tempo para cá, isso tem mudado muito. E aí o que tem acontecido? O sincretismo. O sincretismo é as misturas. Nós temos no Brasil igrejas, irmãos, vendendo sabonete ungido. Nós temos igrejas no Brasil vendendo a água benta, sabe? O sal grosso, a rosa não sei de quê, a campanha não sei para quê, sabe? As 7 portas que não sei o quê, 4 janelas não sei de quê. Isso é um sincretismo religioso. Isso é uma mistura, irmãos, sabe? É como se o evangelho puro está perdendo a sua essência, porque esse sincretismo tem entrado na vida da igreja. Um grande homem de Deus, conhecido na história do mundo todo, chamado Martin Luther King, pastor dos Estados Unidos, ele disse uma coisa que eu gravei no meu coração, nunca esqueci. Ele disse: o que me preocupa não é o barulho dos ímpios, e sim o silêncio dos santos. Porque Luther King brigava, irmãos, justamente sobre o que existia do preconceito racial, a falta de aceitação dos negros nos Estados Unidos, e ele foi um dos guerreiros nesse sentido, brigando no mundo todo por conta disto. E ele usou essa frase justamente por isso, porque às vezes na igreja nós toleramos as coisas vão acontecendo. Agora eu tiro a igreja e boto a sua família, na sua casa. Eu já contei aqui o exemplo do pastor aqui, vou citar novamente. Eu tenho medo de falar uma verdade que é verdade. Um pastor amigo nosso, meu, em Petrolina, cujo filho não é evangélico. Tem um filho e uma filha. A filha é cristã, casada com um jovem cristão, mas o filho não é evangélico. E o seu filho não evangélico conheceu uma jovem lá no seu trabalho, no seu convívio social, e agora conviveu com essa jovem e estava tendo relacionamento com ela, relação sexual. E um dia esse pastor chega na igreja, na sua casa, a casa dele, com sua esposa, do culto, e quando chega lá, a porta do quarto estava fechada com seu filho, e ele bate na porta, e o filho diz: sim, pai, o que foi? O que está acontecendo? Não, eu estou aqui com, eu não sei o nome da mulher, então vou chamar ela de Chiquinha, tá bom? Eu estou aqui, eu e Chiquinha. A tua e Chiquinha? E está fazendo o quê? Ora, pai, ora, fazendo o quê? E o pai disse: então faça o seguinte, então arrume as suas coisas, a sua e Chiquinha, e saia dessa casa aqui agora. Eu não aceito na minha casa ser lugar de prostituição, não. Essa casa foi consagrada a Deus. Esse lar é um lar cristão, é um lar evangélico, e eu sou um pastor evangélico, então eu não vou aceitar isso. Os irmãos entendem o que eu estou citando aqui, irmãos? Isso é muito sério, irmãos. Sabe? Você é um crente, você é um sacerdote. A Bíblia diz que o homem é o sacerdote
sacerdote do seu lar. No caso das esposas, que os maridos não são crentes, vocês são as sacerdotisas das suas casas. Eu sei que o é diferente. O marido, quando não é crente, a esposa existe o papel da submissão, que a Bíblia ensina. Mas agora eu sou um cristão, servo de Deus, o erro está acontecendo e eu faço vista grossa. Irmão, isso não pode acontecer no reino de Deus. A igreja não pode tolerar essas coisas. É por isso que enfrentamos tantas dificuldades. É por isso que a gente não tem aqui lotado centenas de pessoas e meio mundo lá de fora querendo entrar, porque nós pregamos o Evangelho, a doutrina do Evangelho pura, sagrada, e queremos vê-la sendo cumprida na casa de Deus. Por isso, irmãos, o Evangelho de Cristo, ele sempre mexeu com o inferno e os seus opositores. Onde o Evangelho chega a um rebuliço, a uma revolução, porque ele mexe com as estruturas do inferno. Ele começa mudando a sua vida. Você que antes servia ao mundo, servia a idolatria, servia a Satanás, você agora serve ao Deus vivo e verdadeiro. Então o inferno, ele não suporta isso. Sabe, irmãos, a igreja tem passado por todas essas coisas, tem vivido esses intempéries da vida. Mas uma coisa eu digo a você e digo a mim: Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Permanece firme, meu irmão. Permaneça firme, amada serva do Senhor, na sua doutrina, no seu posicionamento. Não abra mão daquilo que Deus te deu, porque Ele vai estar com você o tempo todo. Uma frase que eu vi, achei muito interessante: a grandeza de uma igreja não está na beleza do seu templo, ou quantidade de suas ovelhas, ou sua riqueza, mas no seu compromisso com Deus e com os homens. Aleluia. E que adianta, irmãos, templos luxuosos, e que adianta igrejas aí com centenas, milhares de vidas, mas não tem compromisso com Deus, tem interesses com outras coisas, mas não é com Deus. Mas voltando ao texto de Colossenses capítulo 1, Paulo chama aqueles irmãos de santos e fiéis irmãos. No versículo 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Quando Paulo chama assim, ele está dizendo: olha, vocês são separados para Deus e sua glória. Vocês, irmãos colossenses, que antes serviam e foram tirados do paganismo, foram tirados da superstição e da incredulidade, da idolatria. Vocês agora não são mais essas coisas. Vocês agora são santos irmãos e fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, nós fomos tirados do paganismo. E o que é o paganismo? É a idolatria do passado. É o paganismo que veio lá de Roma, da Igreja Católica. Nós somos libertados desse paganismo também, e da superstição, irmãos. Sabe? Sexta-feira 13, gato preto, passar debaixo de escada, não comer carne na sexta-feira santa. Tudo isso é superstição, irmãos. E a Bíblia diz que nós somos libertos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Então Paulo está dizendo: olha, vocês não são mais isso, porque a conversão torna vocês santos, a fim de viverem em novidade de vida para a glória do Senhor. Nós aqui podemos dizer, irmãos, que nós somos santos e fiéis irmãos em Cristo, porque nós somos alcançados. Nós antes vivíamos uma vida desregrada, uma vida relaxada, descomprometida, mas agora nos tornamos santos. E santo aqui não é aquele ídolo na parede. Nós entendemos isso, a Bíblia nos ensina isso. Santos aqui tem nada a ver com idolatria, mas santos aqui tem a ver com o povo que foi separado, um povo que foi alcançado pelo Evangelho, pelo amor de Deus, para que agora viva uma vida diferente, sabe? Não mais como vivia antes, mas agora uma vida nova. Do verso 3 ao verso 5, Paulo vai dizer que os colossenses tinham um relacionamento com Deus. É muito claro no texto: damos graças a Deus, Pai, quando oramos, quando ouvimos da fé de vocês,
da esperança que está no coração de vocês. Olha, Paulo está dizendo, há uma fé viva, e esta fé viva ligava eles a Deus. Estamos vendo, irmãos, vivendo um tempo difícil na igreja, onde parece que não há mais uma fé viva nos crentes, sabe? Hoje pela manhã eu orava ao Senhor, eu dizia, Senhor, que a minha fé seja uma fé viva. Amém. Sabe por quê, irmãos? Tiago ensina isso, quando ele fala sobre a fé no capítulo 2. Tiago diz que existe uma fé viva, mas existe uma fé morta. Isso quer dizer que dentro da igreja, no meio de muitos crentes, pode estar vivendo com uma fé morta. E o que é a fé morta, pastor? É uma fé que não tem fruto, é uma fé que não é operante, é uma fé que não é executada, sabe? E Paulo estava ensinando, olha, vocês têm compromisso, vocês têm relacionamento, e vocês têm uma fé ligada ao próprio Deus. Eu quero que os irmãos abram comigo, 1 João é já perto de Apocalipse, 1 João capítulo 3, eu vou pedir ao irmão Branco para ele ler aqui conosco, 1 João 3, 23 e 24, 1 João 3, 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de Jesus, seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aleluia. Glória. Olha o que o apóstolo João está dizendo à sua igreja, aos irmãos, o mandamento do amor. Mas no 24 ele diz, olha, aquele que guarda os mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. Sabe, irmão, se nós um dia aceitamos a Jesus e fizemos um relacionamento com Deus, Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus. E eu tenho certeza que muitas pessoas não conseguem viver isso, irmão. É uma verdade, sabe? Ele se entusiasma às vezes no início da sua fé, como o próprio João vai dizer, ele é aquele crente novo, o primeiro amor que ele perdeu, que ele esqueceu. Aliás, Apocalipse vai dizer, é João dizendo em Apocalipse, né? Quando ele fala do primeiro amor, há muitas pessoas que muitas vezes vivem esse primeiro amor, mas logo perdem ele, porque ele não tem um relacionamento com Deus. Nós cantamos muito aqui, eu gosto muito daquele louvor, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Olha o que Jesus está dizendo, aquele que me ama guarda os meus mandamentos e será amado por meu Pai. Aleluia. Mas é preciso guardar os mandamentos. E Paulo vai dizer, olha, vocês irmãos colossenses, vocês têm uma fé viva. Olha para seu irmão e diga, meu irmão, tem uma fé viva. A sua fé precisa ser viva. A fé que traz fruto. A fé que me leva a um relacionamento maior com Deus. A fé que me faz ter coragem de enfrentar os desafios da vida. Porque fé, irmãos, fé não tem nada a ver com dúvida. Fé não é insegurança. Fé é a certeza. Fé é a convicção que Deus coloca no nosso coração. Deus tem me enchido de fé, irmãos. Eu estou vendo pela fé esse tempo concluído. Deus tem me enchido de fé. Eu estou vendo o início da sala do prédio anexo aqui atrás. Essa fé viva que tem que estar dentro de nós, sabe? O inimigo vai querer colocar dúvida no seu coração. O inimigo vai querer colocar incredulidade na sua vida. Em algum momento, insegurança, incerteza. Olha, não vai dar certo. Eu me lembro, eu não sei se eu testemunhei isso aqui, mas eu me lembro que quando ainda nós estávamos aqui nesse prédio, e Deus começou a trabalhar no meu coração o intuito de comprar esse terreno. E olha, irmãos, quantas dúvidas o ser humano vive em momentos como este.
E eu me lembro que eu compartilhava isso com alguns colegas, pastores também. E eu cheguei um dia com o pastor e disse assim: olha, eu estou pensando em fazer isso, isso e isso. Deus está me dando alívio, segurança. E uma das coisas é o meu carro. É vender o meu carro, colocar todo na igreja para comprar o terreno da igreja. E sabe o que aquele pastor disse? Não faça isso não. Olha o que o pastor disse. Não faça isso não. Porque se você fizer, certamente não vai ter retorno. Certamente, que fé é essa, irmão? Isso não é uma fé viva. Se eu tivesse ouvido aquele pastor, se eu tivesse escutado aquele camarada, nós não estaríamos aqui nesse tempo. Mas eu não escutei ele, eu escutei a voz do Espírito de Deus. E a voz do Espírito de Deus dizia: vá, meu filho, eu vou estar com você. Já pagamos todos os nossos empréstimos, pagamos todo esse terreno, esse prédio está aqui erguido. Só falta uma parcela de 1.250. Somente. Olha como Deus é bom, irmão. E o meu carro, né? Mas o meu carro está na mão de Deus. Ah, pastor, peraí, o senhor tem um carro lá da frente. É verdade, eu estava esquecendo desse detalhe. Eu ainda tenho outro carro. Olha como Deus é bom, agora eu tenho 2 carros. Um carro está ali e o outro vai chegar. Olha como Deus é bom. Isso é uma fé viva, irmãos. É assim que a gente tem que olhar para os desafios da vida. E Paulo via isso naqueles irmãos. Eu anotei aqui uma frase que diz o seguinte: a fé não é só teórica, mas o é do coração. Não é só pensamento, mas uma conduta correta para a glória do Senhor. A fé, meu irmão, não pode ser só uma teoria. Eu tenho fé, e meu irmão, você tem, eu tenho fé, e cadê a tua fé em ação? O apóstolo Paulo nos ensina que a nossa fé tem que ser exercitada, a salvação tem que ser acrescentada, desenvolvida. O fato de estarmos aqui nesse templo demonstra que nós colocamos a nossa fé em ação, irmãos. Quando nós assumimos a responsabilidade, quando o pastor assumiu a responsabilidade, confiando primeiro em Deus e sabendo que os irmãos estavam junto com o pastor da igreja. Isso é uma fé viva. E não é só uma fé teórica, mas é uma fé que se coloca em prática na presença do Senhor. No versículo 6, ainda de Colossenses, irmãos, Paulo diz o seguinte: que chegou até vós o Evangelho, como também todo mundo, e ele está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O apóstolo Paulo estava dizendo que o Evangelho neles produziu frutos. Quando o Evangelho chegou àqueles irmãos, ele começou a produzir frutos na vida deles. O Evangelho não é uma planta estagnada. Ela não é como certas plantas que secam quando produz seu fruto e depois morrem. Você sabia, e você sabe, muitos irmãos aqui entendem de agricultura, muitos irmãos aqui, uma boa parte. Existem plantas que botam fruto, mas depois morrem. Tem que tirar. A bananeira, por exemplo, você planta um pé de bananeira, o milho e outras plantas, que quando ele dá o cacho de fruta, tirou, cortou para nascer outro. É verdade ou não é verdade? Estou certo ou estou errado? Eu não sou agricultor, sou pastor, mas eu sei disso. É verdade. O Evangelho não é assim, não. O Evangelho que Deus colocou na sua vida, desde o primeiro dia que tu disser: Senhor, eu te aceito como meu único Salvador e suficiente Senhor, desde esse dia, o Evangelho que entrou na sua vida, ele está e deve estar produzindo frutos para a glória do Senhor. Ah, pastor, porque eu conheço muitos crentes que vivem do saudosismo. Sabe o que é o saudosismo? É o passado. Ah, pastor, quando eu me converti, eu pregava muito. Ah, pastor, quando eu me converti,
eu fazia isso, eu fazia aquilo. Está vivendo saudosismo do passado. Você tem que mudar essa sua retórica, tem que mudar essa sua fala. Desde o dia que me converti, eu estou servindo ao Senhor. Desde o dia que me converti, eu estou adorando. Como diz a Maíra, que ela já disse tantas vezes aqui, né? Faz 40 anos que eu estou cantando. 40, se amigo, é mais ainda? É mais ainda, não é mais ainda? 50. Eu estou cantando, eu estou adorando. Mas é isso que o crente tem que ser. Sabe? Quem vive de saudosismo de passado é quem? É museu. Ninguém é museu aqui. Está todo mundo vivo para a glória do Senhor. Está todo mundo alegre, feliz, porque Jesus está aqui com a gente. Ele está ministrando o nosso coração. Então a semente que Ele plantou, ela precisa dar fruto, meu irmão, para a glória de Deus. Não é uma semente estagnada. Os cristãos de Colossos demonstraram crescimento na fé, por 3 motivos. Primeiro, eles ouviram o Evangelho. A Bíblia diz, a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir de quê? Tiago 1,22 diz: não sedes ouvinte, mas sede o quê? Praticantes da palavra. Eles ouviram a palavra entrou no coração deles, ficou no coração deles, e eles praticaram essa palavra. Segundo, eles creram. Muitos ouvem o Evangelho, mas não creem. Quantas pessoas que você já falou, e já ouviu, que já entrou na igreja, já foi para um lugar, e ouviu ali, mas não creu, não acreditou, não deu crédito, não deixou entrar, não deixou morar na sua vida, acha bonito, gosta do discurso, mas não crê. Jesus chega para Tomé e disse: Tomé, por que me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram também. Aleluia. Você precisa crer, meu irmão. Você precisa acreditar. Você precisa saber que você crê. Conta-se que certo evangelista chegou para um cidadão que não era cristão, protestante, e esse pregador disse assim para ele: cidadão, em que você crê? Ele disse: eu creio naquilo que a minha igreja crê. E aí o evangelista disse: e o que é que a sua igreja crê? Ela crê naquilo que eu creio. E o que é que você e a sua igreja crê? Ora, nós cremos na mesma coisa. E o que é? Mas o que é que você crê? Às vezes, irmãos, encontramos crentes na igreja assim. Você crê em quê? Eu creio no que o pastor crê. E o que é que o pastor crê? O pastor vai dizer: eu creio que a Analete crê. A Analete vai dizer: eu creio que Jonete crê. E aí? Crê em quê? Em que você crê? Os irmãos de Colossenses, eles creram no Evangelho. Eles creram em Jesus Cristo. Eles creram que aquela palavra é uma palavra viva e verdadeira. Aqueles irmãos de Colossenses também, irmãos, eles foram frutíferos para a glória do Senhor. Eu quero ler Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 vai falar justamente sobre o Evangelho, a palavra de Deus. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. O Evangelho é um Evangelho vivo que produz frutos para a glória do Senhor. Portanto, irmãos, aqueles irmãos de Colossos, eles foram impactados com o Evangelho. O Evangelho mudou a história deles. Eu tenho certeza que cada irmão aqui tem uma história para contar, teria um testemunho a contar do Evangelho. O que o Evangelho causou na sua vida, quais foram as boas notícias que chegaram, as boas novas que ocorreram na sua vida, e por que você continua de pé. Mas eu quero citar 3 coisas aqui, que os colossos certamente compartilharam disto sobre o Evangelho. Primeiro, para os colossos, o Evangelho
é a verdade. Diga assim comigo: o Evangelho é a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Não é uma verdade qualquer, é a verdade absoluta de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra é a verdade. Quando nós falamos isso, irmãos, é bom frisar que nem todas as religiões, nem todas as denominações e grupos de pensadores creem como nós cremos. Eles acham e eles pensam que a verdade pode ser relativa. Eu já falei aqui outras vezes, existe um pensamento terrível no meio da filosofia, da psicologia, das universidades da vida, que ensinam que a verdade, que a palavra, a verdade de Deus é absoluta. Por exemplo, todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade ou isso é conversa de carochinha? Conversa de carochinha. Essa história de todos os caminhos levam a Deus? Olha o dedinho. Nada disso. Todos os caminhos não levam a Deus. Só existe um caminho que leva o homem a Deus, que é a palavra do Senhor. Guardo no meu coração as tuas palavras, Senhor, para eu não pecar contra ti. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, a verdade de Deus, ela é absoluta. É uma verdade real, sabe? Ela não é qualquer verdade. Segundo os Colossenses, irmãos, viu o Evangelho como universal. Diga: o Evangelho é universal. Diga: não é da Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Macedo, não é? Ela é universal porque ela não é para um grupo só. Ela é universal porque ela é para todas as pessoas. E é bom a gente lembrar isso aqui, porque Paulo vai dizer no versículo 6 que nós lemos. Paulo diz assim: olha, chegou até vós como também em todo o mundo. Olha o que Paulo está dizendo aqui, do Evangelho. O Evangelho foi pregado, está sendo pregado no mundo todo. Eu falava aqui nos cultos da quarta-feira, e eu falava sobre a Bíblia, não é? Falando algumas características sobre a Bíblia. E eu dizia que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, é o livro mais vendido, mais publicado, mais editado, que praticamente todo mundo tem a Bíblia. Mas são mais de 7.000 povos e línguas e nações que têm porções ou partes da Bíblia Sagrada. Olha que coisa, mais de 7.000 nações do mundo todo, línguas e tribos e nações, que tem partes ou porções, ou todo ou parte da Bíblia Sagrada traduzida na sua língua. Então isso quer dizer que quando Paulo escreve isso aqui, nos primeiros séculos, lá 2.000 anos atrás, que Paulo escreveu isso aqui, Paulo estava profetizando, estava dizendo que esse Evangelho, ele chegaria no mundo todo, como ele tem chegado, irmãos, de todas as formas, de todos os meios. Mas em terceiro, irmãos, aqueles irmãos de Colossos também sabiam que o Evangelho é produtivo. Diga: o Evangelho é produtivo. Diga: o Evangelho é produtivo, porque ele é uma semente viva. Aleluia. Sabe? Uma semente não é algo que está morto, é algo que está dentro, é algo que está movendo você, dando aquele desejo, como Jennifer costuma sempre dizer. Estamos aqui, parece até que o discurso dela está repetitivo, né? Quase todo domingo ela diz isso. Jennifer, muda aí de outra coisa, viu, Jennifer, agora? Vai dizendo outra coisa agora, Jennifer. Olha, a vontade de voltar aqui, a vontade de estar na igreja. Eu conto os dias para chegar aqui. O domingo é uma alegria e tal, porque é essa semente viva dentro da gente, sabe? Com aquela vontade, aquele desejo de estar na casa do Senhor, como disse o irmão Branco também, como usou o salmista no Salmo 84, né? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias na minha vida. Esse Evangelho então ele é produtivo, ele transforma o pecador que antes era
Antes fazia e desfazia o que não prestava, o que não era correto. Mas por conta desse evangelho agora, ele é santo e fiel ao Senhor Deus. Aleluia. Eu quero concluir, irmãos, essa breve reflexão desse texto do nosso irmão aqui, Paulo, aos Colossenses, lembrando o seguinte: os irmãos de Colossos ouviram e creram no evangelho. Eles não somente o guardaram para si, mas eles foram transmissores do evangelho. Eles se sentiram responsáveis em levá-lo adiante. Se coloque no lugar daqueles irmãos colossenses que agora não conheciam a Cristo, não conheciam esse tal de evangelho. Eles não sabiam o que era isso. Mas agora, através do servo do Senhor Epáfras, que era companheiro, amigo de Paulo, e Paulo chama aqui de ministro do Senhor, através desse irmão, chega até eles, e eles, ao receber o evangelho, se sentiram responsáveis por aquilo que estava na mão deles, para não só ficar com eles e guardar para eles, mas eles agora estavam responsáveis de passar para outras pessoas. O evangelho, irmão, quando chegar para nós, o evangelho quando chegou para esse povo, eles disseram: não é para ficar comigo não. João 15:6 e a 15:16. 15:16, não foste vós, digo comigo, igreja, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu, Senhor, escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então a palavra de Deus é muito clara. Eu escolhi a vós para que vocês possam dar frutos. Aqueles irmãos entenderam que precisavam pegar aquela verdade e passar para outras pessoas. Sabe, irmãos, eu quero desafiar você a ser esse transmissor do evangelho, a continuar transmitindo esse evangelho, não ficar apenas com você. A segunda parte dessa conclusão, irmãos, é uma aplicação prática para cada um de nós essa noite. Eu quero que você pense comigo: o evangelho me alcançou, e o que eu estou fazendo com ele? Um dia esse evangelho chegou na sua vida. Um dia, eu não sei quando foi, Deus sabe desse momento, Deus sabe quando, que história, que situação, mas esse evangelho um dia chegou na sua vida. E o que você fez com esse evangelho? Lembra daquela parábola, irmãos? A parábola da semente, a parábola do semeador, ou também a parábola dos talentos, são muito parecidas. E aquele senhor chegou para o servo, deixa eu só lembrar para você, e ele: vem cá, meu filho, Antônio, vem cá, Antônio, eu vou lhe dar 5 talentos. Venha cá, Josenilda, eu vou lhe dar 2 talentos. Venha cá, Anderson, eu vou lhe dar 1 talento. E ele foi embora. Aquele senhor foi embora. Depois de certo tempo ele voltou. E aí quando ele voltou, ele chamou Antônio, Josenilda e Anderson: venha cá, eu quero um relatório de vocês. Antônio, você fez o que com 5? Ah, Senhor, de 5 eu multipliquei mais 5. Servo bom e fiel. Josenilda, você fez o que? Ah, meu Senhor, de 2 eu tenho mais 2 aqui, eu multipliquei. Servo fiel. Anderson, e você? Ah, meu Senhor, eu sabia que meu Senhor era ciumento, eu sabia que meu Senhor era isso, era aquilo, então eu escondi, e ele está guardado, eu não fiz nada com ele. Servo malvado, servo infiel, eu vou tirar, me dê para cá o que você tem, e arrancou. Está na Bíblia, eu não estou criando essa história, pode ler os evangelhos. É a mesma coisa, irmãos, quando o Senhor colocou o evangelho na nossa mão, Ele deu a gente com responsabilidade para você multiplicar, para você fazer esse evangelho dar fruto, porque o evangelho é uma semente, irmãos. Diga comigo: o evangelho é uma semente. Diga: o evangelho é uma semente, e essa semente precisa ser semeada, irmãos. E o apóstolo Paulo diz: aquele que semeia muito, colherá muito para a glória do Senhor. Que Deus te dê graça, meu irmão,
Que Deus dê sabedoria, meu irmão, força, uma fé viva, esperança, amor no seu coração, para você fazer essa semente crescer, essa semente se multiplicar e ser plantada em outros corações para a glória do Senhor. Amém. Feche os seus olhos, ore ao Senhor nesse momento. Oh Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Evangelho chegou para nós, porque o Evangelho nos alcançou. Nós que antes estávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas sem pastor, o Evangelho um dia chegou em nossa casa, chegou em nossa porta, chegou em nosso coração, ó Pai. Assim como chegou aqueles irmãos de Colossenses, ao qual o apóstolo Paulo estava elogiando. O apóstolo Paulo estava dizendo: damos graças a Deus por vós, porque temos ouvido do vosso amor, da vossa fé e da vossa esperança. Senhor Deus, que nós também, Senhor, sejamos como aqueles irmãos, ó Pai. Que nós não sejamos, ó Deus, ociosos, que nós não sejamos preguiçosos, nem acomodados com o Evangelho, com essa semente que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, mas que nós possamos também, Senhor, fazer essa semente crescer, fazer essa semente dar fruto, como aquele galho que está na videira, em João capítulo 15, Senhor, quando diz que o galho, ele precisa dar fruto, porque aquele que dá fruto, o Senhor poda, limpa, para que dê mais fruto. Mas aquele galho, Senhor, diz o texto, que não dá fruto, ele é cortado e ele é lançado no fogo. Senhor, que o nosso galho, que a nossa planta possa dar frutos para a glória do Senhor. Diga glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Sexta-feira, reunião dos departamentos, não é? Vamos estar todos aqui na casa do Senhor. Lembrar os irmãos que o último domingo de maio, preste atenção. Alguns irmãos já estão misturando aí, né, Israel? Alguns irmãos estão misturando os dias aí, né? Israel queria tomar café hoje de manhã aqui já. Acho que Israel ele só ouviu que tinha um café da manhã. Porque ele foi, tio, ele é meu sobrinho, tio, é domingo que tem um café. Ele me perguntou pelo culto, pela mensagem, pelo louvor. Ele já está pensando, tio, é domingo que tem um café. Não, Israel, é o último domingo de maio, 8 horas da manhã, um grande culto com os bancos tudo cheios. Você crê, meu irmão? Agora os bancos tudo cheios, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não é? Vamos estar aqui num grande culto, convidar irmãos, pessoas, né? Já tem um pregador certo, vai pregar, louvor aqui abençoado aqui também. O último domingo de maio, vamos estar aqui para a glória do Senhor. Fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Nosso irmão Branco vai orar pelos enfermos, orar pelos faltosos que não estão aqui. Deus conhece cada vida. Em nome de Jesus. Depois estaremos dando a bênção apostólica. Anote aí na sua agenda, dia 28 de maio. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós queremos te apresentar, Senhor, as pessoas que estão enfermas, ó Deus. Pai, que o Senhor possa visitar, Pai, que possa dar um bálsamo de cura para a tua glória, no teu nome. Senhor, a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Nós somos curados, Senhor, tanto na alma como na carne, Senhor. Que o Senhor possa dar saúde, que o Senhor possa visitar, Senhor, a vida de Zé Alves, a vida do nosso amado irmão Vanderlei, Senhor, a vida da tua serva Célia, Pai, que está em casa ali doente, Senhor. Deus, que o Senhor possa visitar essas pessoas e as demais pessoas das quais eu agora não me recordo, mas que o Senhor possa visitar para a tua glória e louvor do teu nome. Amém. Meu grande amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça de Jesus Cristo
e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas hoje e todos sempre. Diga amém. Cumprimento seu irmão. Gostaria de ter uma rápida palavra com os diáconos da igreja, diáconos e diaconisas, rapidinho aqui, por favor. Deus abençoe, amém.